Imagine por um instante que existe algo acontecendo na sua vida que você ainda não conseguiu explicar. Talvez exista uma pessoa que apareceu no seu caminho de forma inesperada, alguém que entrou na sua história sem aviso e, de alguma maneira, deixou uma marca profunda dentro de você. E o mais curioso é que, por mais que o tempo passe, por mais que vocês se afastem ou tentem seguir caminhos diferentes, algo parece sempre puxar vocês dois de volta para o mesmo ponto. Se isso está acontecendo com você, então preste muita atenção no que vou dizer agora, porque talvez isso não seja apenas coincidência. Existe uma ideia muito antiga na psicologia profunda e também na espiritualidade. Quando duas pessoas possuem um laço emocional verdadeiro, o universo começa a enviar sinais antes mesmo que elas percebam conscientemente o que está acontecendo. Esses sinais aparecem de formas sutis, encontros inesperados, pensamentos que surgem sem motivo, sonhos, lembranças repentinas, ou até aquela sensação estranha de que essa pessoa simplesmente não sai da sua mente. E quando isso acontece, muitas pessoas começam a se perguntar: por que essa pessoa continua voltando para os meus pensamentos? Ou, por que eu sinto que existe algo entre nós que não consigo explicar? Carl Jung dizia que existem conexões humanas que acontecem em um nível muito mais profundo do que aquilo que conseguimos ver na superfície. Segundo ele, algumas pessoas entram na nossa vida porque existe um encontro invisível acontecendo no inconsciente. É como se duas histórias internas se reconhecessem antes mesmo que o coração entendesse o que está acontecendo. E quando isso acontece, o universo parece conspirar de formas misteriosas para aproximar essas duas pessoas, criando sinais que muitas vezes passam despercebidos, mas que sempre carregam um significado. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Já aconteceu com você de sentir que existe uma conexão com alguém que vai além da lógica? Uma sensação de familiaridade inexplicável, como se aquela pessoa tivesse um papel importante na sua vida, mesmo que você ainda não consiga entender completamente o motivo? Se você já sentiu isso, então talvez este vídeo seja exatamente a mensagem que você precisava ouvir hoje. Porque nos próximos minutos você vai descobrir quais são os sinais silenciosos que o universo envia quando duas pessoas têm um laço profundo que ainda está se revelando. Antes de continuarmos, permita-me fazer um pequeno convite. Se esta mensagem já começou a tocar algo dentro de você, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Esse simples gesto ajuda esta reflexão a chegar até outras pessoas que talvez também estejam buscando compreender os sinais que a vida coloca em seus caminhos. E se desejar, compartilhe nos comentários de onde você está ouvindo esta mensagem neste momento. É sempre fascinante perceber como histórias, sentimentos e perguntas semelhantes atravessam cidades, países e continentes, conectando pessoas que talvez nunca se encontrem, mas que estão vivendo reflexões muito parecidas. Talvez você tenha chegado até este vídeo porque existe alguém ocupando um espaço silencioso dentro da sua mente. Não é apenas lembrança, não é apenas curiosidade, é algo mais profundo, algo que aparece nos momentos mais inesperados. Você já percebeu como certas pessoas entram na nossa vida e, de alguma forma, deixam uma marca que parece impossível de apagar? O primeiro sinal de que existe um laço profundo entre duas pessoas começa de maneira muito sutil. Essa pessoa simplesmente não sai da sua mente. Mesmo quando você tenta se distrair, mesmo quando sua rotina continua normalmente, os pensamentos voltam. Já aconteceu com você de lembrar dessa pessoa sem nenhum motivo aparente? Às vezes você está trabalhando, caminhando ou até conversando com outras pessoas. E de repente a imagem dela aparece na sua mente. Não como um pensamento forçado, mas como algo que simplesmente surge.
Isso já aconteceu com você? Já se perguntou por que algumas pessoas aparecem nos nossos pensamentos com tanta frequência? Carl Jung acreditava que algumas conexões humanas acontecem em níveis muito mais profundos do que aquilo que conseguimos explicar racionalmente. Ele dizia que quando duas histórias internas se encontram, o inconsciente cria uma espécie de ligação invisível. E essa ligação muitas vezes começa justamente assim, com pensamentos constantes. Agora pense com sinceridade. Existe alguém que aparece na sua mente de forma inesperada? Alguém que você lembra mesmo quando não estava tentando lembrar? Se isso acontece com você, talvez o seu inconsciente esteja tentando mostrar algo que sua mente consciente ainda não percebeu. Outro detalhe curioso é que esses pensamentos normalmente vêm acompanhados de emoção. Não é apenas lembrar da pessoa. Existe uma sensação junto com essa lembrança. Pode ser saudade, curiosidade ou até uma mistura de sentimentos que você ainda não conseguiu definir completamente. E aqui surge uma pergunta muito importante. Por que existem tantas pessoas no mundo, mas apenas algumas conseguem ocupar um espaço tão forte dentro da nossa mente? Será que isso é apenas coincidência? Ou existe algo mais profundo acontecendo? Se você já sentiu isso, então talvez esteja experimentando o primeiro sinal de um laço emocional profundo. Um sinal silencioso, quase invisível, mas que muitas vezes é o início de algo que ainda está se revelando. O segundo sinal costuma aparecer de uma maneira que muitas pessoas descrevem como algo estranho, quase inexplicável. É aquela sensação de familiaridade imediata. Você já conheceu alguém e sentiu como se aquela pessoa não fosse completamente nova na sua vida? Talvez tenha acontecido em uma conversa simples, em um olhar ou em um momento aparentemente comum. Mas algo dentro de você dizia que existia uma conexão diferente ali. Já sentiu isso com alguém? É como se existisse uma sensação silenciosa de reconhecimento. Mesmo que vocês ainda não saibam muito um sobre o outro, existe uma sensação de conforto, como se aquela presença fosse naturalmente familiar. Carl Jung falava muito sobre esse tipo de encontro. Ele dizia que algumas conexões humanas ativam partes profundas do nosso inconsciente. Quando isso acontece, a mente reconhece algo que ainda não conseguimos explicar com palavras. Você já percebeu como algumas conversas com certas pessoas fluem de maneira completamente natural? Como se vocês estivessem continuando um diálogo que começou muito antes daquele momento. Esse tipo de encontro costuma trazer uma sensação curiosa. Não é apenas atração, é uma mistura de curiosidade, interesse e uma espécie de tranquilidade emocional. Como se aquela pessoa tivesse entrado na sua história de uma forma que parece fazer sentido. Agora pense com calma. Existe alguém na sua vida com quem você sentiu essa familiaridade desde o início? Alguém que pareceu diferente das outras pessoas que você conheceu? Se isso aconteceu com você, talvez esse seja mais um dos sinais silenciosos que aparecem quando duas histórias começam a se conectar em um nível mais profundo. O terceiro sinal aparece quando a vida começa a criar encontros inesperados. Você já percebeu como algumas pessoas parecem reaparecer repetidamente na nossa vida, mesmo quando as circunstâncias parecem improváveis? Talvez vocês tenham se encontrado por acaso mais de uma vez. Talvez tenham cruzado caminhos em momentos inesperados. Ou talvez existam coincidências curiosas envolvendo vocês dois. Muitas pessoas chamam isso simplesmente de coincidência. Mas Jung tinha uma visão diferente sobre esse fenômeno. Ele chamava isso de sincronicidade. A sincronicidade acontece quando eventos aparentemente aleatórios parecem ter um significado profundo. Não é apenas um encontro casual. Existe uma sensação de que aquele momento tinha que acontecer.
Já aconteceu com você de pensar em alguém e pouco tempo depois essa pessoa aparecer de alguma forma na sua vida? Uma mensagem, um encontro inesperado ou até uma lembrança que surge no momento exato. Essas experiências costumam despertar uma pergunta silenciosa dentro de nós. Será que isso está acontecendo por algum motivo? Quando duas pessoas possuem uma conexão emocional profunda, a vida muitas vezes cria situações que aproximam novamente essas duas histórias. Agora pense por um instante. Existem coincidências curiosas acontecendo entre você e essa pessoa? Ou talvez encontros que parecem ter acontecido exatamente no momento certo? O quarto sinal costuma aparecer dentro de você, não fora. É aquela sensação de transformação emocional. Algumas pessoas entram na nossa vida e parecem despertar partes de nós que estavam adormecidas. Você já percebeu como certas pessoas fazem você refletir mais sobre si mesmo? Como se a presença delas despertasse perguntas importantes sobre sua própria vida. Carl Jung dizia que alguns encontros são como espelhos. Eles refletem partes profundas da nossa própria alma. Talvez essa pessoa tenha despertado emoções que você não sentia há muito tempo. Talvez tenha feito você pensar sobre amor, sobre conexão ou até sobre quem você realmente é. Esse tipo de encontro raramente é superficial. Ele provoca reflexão, questionamento e muitas vezes crescimento emocional. Você já percebeu que depois de conhecer essa pessoa, algo mudou dentro de você? Talvez sua forma de ver relacionamentos, talvez sua forma de entender sentimentos. Isso acontece porque algumas conexões não aparecem apenas para trazer romance. Elas aparecem para provocar transformação. E quando isso acontece, a presença daquela pessoa começa a ter um significado muito maior do que parecia no início. O quinto sinal talvez seja o mais silencioso de todos. A sensação de que existe algo inacabado entre vocês. Mesmo quando existe distância, mesmo quando o tempo passa, existe uma sensação de que a história ainda não terminou. Você já sentiu isso com alguém? Como se existisse algo entre vocês que ainda precisa ser compreendido ou vivido. Muitas pessoas descrevem essa sensação como um fio invisível que continua conectando duas histórias. Não significa necessariamente que tudo será simples ou imediato, mas existe uma sensação persistente de que aquela conexão tem um significado maior. Carl Jung acreditava que alguns encontros humanos fazem parte de processos profundos de desenvolvimento emocional. Às vezes, certas pessoas entram na nossa vida porque representam algo importante na nossa jornada interior. Talvez seja aprendizado, talvez seja crescimento, talvez seja amor. Mas, de alguma forma, aquela conexão continua existindo. Agora, eu quero te fazer uma última pergunta muito sincera. Existe alguém na sua vida que desperta todos esses sinais ao mesmo tempo? Se existe, talvez essa conexão esteja tentando mostrar algo que você ainda está descobrindo. Porque quando duas pessoas têm um laço profundo, os sinais aparecem antes mesmo que o coração entenda completamente o que está acontecendo. Existe ainda um sinal muito curioso que muitas pessoas demoram a perceber. Ele acontece quando, de alguma forma, essa pessoa começa a aparecer em momentos importantes da sua vida. Não necessariamente todos os dias, mas justamente nos momentos em que algo dentro de você está mudando. Já aconteceu de você estar passando por uma fase difícil ou confusa e essa pessoa surgir exatamente nesse período? Às vezes, aparece através de uma mensagem inesperada, de um encontro improvável, ou até de uma lembrança que retorna com força. Parece coincidência, mas no fundo você sente que aquele momento tinha um significado maior. Você já parou para pensar por que algumas pessoas entram na nossa vida justamente quando estamos mais vulneráveis ou mais transformados? Carl Jung acreditava que certos encontros humanos não acontecem por acaso.
Segundo ele, algumas pessoas aparecem em momentos específicos da nossa jornada porque existe um processo interno acontecendo dentro de nós. Como se aquela presença tivesse um papel no nosso crescimento emocional. Talvez você tenha percebido que essa pessoa surgiu em um período em que você estava se questionando mais sobre amor, sobre relações ou até sobre sua própria vida. Já pensou nisso? Talvez o encontro de vocês não tenha sido apenas um evento casual. Outro detalhe curioso é que, mesmo quando vocês passam um tempo afastados, a sensação de conexão não desaparece completamente. Existe uma espécie de eco emocional. Algo dentro de você continua lembrando daquela presença. Você já percebeu que existem pessoas que simplesmente passam pela nossa vida e existem outras que parecem deixar um impacto que continua mesmo quando não estão por perto? Agora pense com calma. Essa pessoa apareceu em momentos importantes da sua história, em fases em que algo dentro de você estava mudando ou amadurecendo. Se a resposta for sim, talvez isso seja mais um dos sinais de que essa conexão tem um significado maior do que parecia no início. E finalmente chegamos a um dos sinais mais profundos de todos. Ele não acontece apenas nos encontros, nos pensamentos ou nas coincidências. Ele acontece na forma como essa pessoa faz você se sentir sobre si mesmo. Algumas conexões despertam algo muito raro, uma sensação de reconhecimento emocional. Já aconteceu de você conversar com alguém e sentir que essa pessoa realmente vê quem você é? Não apenas a aparência, não apenas as palavras, mas algo mais profundo dentro de você? Quando duas pessoas possuem um laço verdadeiro, muitas vezes elas conseguem perceber partes da outra que ninguém mais percebe. É como se existisse uma compreensão silenciosa acontecendo entre vocês. Carl Jung dizia que alguns encontros humanos despertam aquilo que ele chamava de processo de individuação. Um momento em que começamos a nos entender melhor através da presença do outro. Talvez essa pessoa tenha despertado em você perguntas importantes. Talvez tenha feito você olhar para dentro e perceber sentimentos que estavam escondidos. Isso já aconteceu com você? Algumas conexões não aparecem apenas para trazer felicidade momentânea. Elas aparecem para provocar crescimento interior. E muitas vezes é exatamente isso que torna esses encontros tão marcantes. Agora pense comigo por um instante. Quando você lembra dessa pessoa, você sente que existe algo verdadeiro ali, algo que vai além da lógica ou das circunstâncias. Se essa sensação existe dentro de você, talvez não seja apenas imaginação. Talvez seja apenas mais um dos sinais silenciosos de que certas conexões humanas acontecem em um nível muito mais profundo do que aquilo que conseguimos explicar com palavras. Às vezes, passamos muito tempo tentando entender certos sentimentos apenas com a lógica. Procuramos explicações racionais para algo que parece nascer em um lugar muito mais profundo dentro de nós. Mas algumas conexões humanas não seguem regras simples. Elas surgem de maneira inesperada, atravessam o tempo, os encontros e até os silêncios, e deixam uma pergunta persistente dentro do coração: por que essa pessoa apareceu na minha vida? Carl Jung acreditava que existem encontros que fazem parte de processos profundos da alma humana. Não são apenas relacionamentos comuns, mas encontros que despertam algo adormecido dentro de nós. Às vezes é crescimento, às vezes é transformação, e às vezes é a descoberta de sentimentos que nunca haviam sido vividos antes. Quando isso acontece, a presença daquela pessoa deixa de ser apenas um acaso e começa a parecer parte de algo maior. Talvez você tenha chegado até este vídeo porque existe alguém na sua vida que desperta exatamente esses sinais. Pensamentos constantes, encontros inesperados, uma sensação de familiaridade inexplicável ou aquela curiosa impressão de que existe algo entre vocês que ainda não foi completamente revelado.
Se isso ressoa dentro de você, talvez não seja coincidência ter encontrado esta mensagem hoje. Mas aqui está algo importante para lembrar. Os sinais existem para nos ajudar a perceber aquilo que muitas vezes ignoramos. Eles não são respostas prontas, mas convites para olhar com mais atenção para o que sentimos e para o que acontece ao nosso redor. Algumas conexões chegam para ensinar, outras para transformar, e algumas talvez cheguem para mostrar que certas histórias ainda estão apenas começando. Então agora eu quero deixar uma última reflexão para você. Existe alguém que continua aparecendo na sua mente quando você pensa sobre tudo o que foi dito aqui? Existe uma pessoa que, de alguma forma, parece conectada à sua história de um jeito que você ainda não consegue explicar completamente? Se a resposta for sim, talvez os sinais já estejam aí. E talvez, neste exato momento, algo dentro de você esteja começando a entender aquilo que o coração já suspeitava desde o início. Que algumas conexões não surgem por acaso. Elas aparecem porque, de alguma maneira, duas histórias estavam destinadas a se encontrar.